E aí, a gente vai iniciar isso aqui. Estamos na aula 18 já. A gente vai falar sobre Alcibiades. Só o primeiro. Tem Alcibiades 2, mas a autoria do Alcibiades 2 é bem controversa. O Alcibiades 1, o do Alcibiades 1 é um pouco menos controverso. Então tem textos platônicos, por exemplo, com Minos, em que normalmente alguns acadêmicos não concordam que ele escreveu. Então você tem o cânon platônico, né? Até também você tem o cânon aristotélico, por exemplo. Embora no caso de Aristóteles é diferente, cara, porque, na minha opinião, um dos livros mais importantes dele são os que são escritos por estudantes dele, mas que tem como se fossem anotações das aulas dele, enfim. Mas Alcibiades, você tem mais ou menos uma questão de canonicidade que é dúbia, e no geral, mas e não se sabe exatamente se ele escreveu ou não. Mas é provável que seja canônico, né? Pode vir a ser provável que pode ser canônico. E tem a ver com política, né? E ele vai falar com Alcibiades. Então, Sócrates com Alcibiades. Então, Sócrates vai começar, né? Certamente é vergonhoso quando você está falando e dando conselhos sobre comida, dizendo que um certo tipo é melhor do que o outro, melhor em um determinado momento, em uma determinada quantidade. Alguém pode perguntar o que você quer dizer com melhor, Alcibiades? O contexto dessa passagem é associado, na verdade, ao que a mulher pro povo. Contextualmente aqui, porque esse é o tema geral aqui desse livro. Quem decide o que é bom para a sociedade? Então vamos supor que você está, por exemplo, numa cidade, São Paulo, por exemplo. Você é um prefeito. Como você deveria decidir o que é certo para a cidade? Você pode dizer que isso é totalmente algo arbitrário. Você não precisa aprender o que é melhor para a cidade. A gente não consegue definir o que é melhor para a cidade. Eu discordo. Até porque senão a profissão de político não existiria. Um prefeito, um governador de um estado, por exemplo, ele tem que decidir o que é melhor para a cidade. Como eu pego os recursos do povo por impostos, que já eram cobrados nessa época. Desde existe sociedade, existe monarquia, tem isso. Desde o início da civilização, com certeza. Do ponto de vista bíblico, histórico, na minha opinião. Desde a gênese da sociedade mesmo, sempre existiu isso. Só que o grande ponto. Como a gente decide o que é melhor, né? Se alguém, vamos supor que um prefeito ele fez diversas UPAs, por exemplo, ele melhorou estradas. Então, por exemplo, teve uma estrada aqui perto, né? Ruas que foram asfaltadas, né? Tava toda quebrada a rua e foi asfaltada, né? Ficou extremamente bonito. Parecia outra rua. E obviamente isso é uma coisa boa. Eu consigo verificar que aquilo é bom para as pessoas que andam ali de ônibus e carro sempre. Que você tem menos buracos, você tem algo que você sabe que vai durar. Então, tem coisas que você pode verificar como sendo boas, como melhores para uma cidade. Só que nem tudo é questão de ter algo como uma rua que é feita corretamente, uma roupa. Tem coisas que são subjetivas ou inúteis também. Então, talvez tenham, por exemplo, o prefeito ele melhorou uma praça. Cara, você acha que uma praça, uma coisa pequena, é algo macroscópico para uma cidade? Não. Então você tem que falar coisas macroscópicas, economia, você tem que falar sobre, é, por exemplo, tem formas de investimentos, para quem não sabe sobre isso, que é pessoas do exterior que podem investir no governo do estado ou de uma cidade. Então tem tipos de investimento, que é como se fosse título, mas não é. Estão para, por exemplo, um projeto de metrô. E você pode ter investimento de fora, com como a pessoa ganha que está investindo, com a questão de que aquela obra vai ser concluída e tal, e você tem um lucro associado a isso. Então as pessoas se beneficiam. Obviamente, se ela as coisas não correrem bem, obviamente o investidor não vai ter grana. Então, você tem várias formas de investimento que o prefeito pode trazer para a cidade. Formas de desregular coisas inúteis, né, na legislação que atrapalham as empresas. Tem forma assim de decidir o que é melhor.
Então, a gente deve definir sim o que é melhor. O que significa isso para uma cidade, por exemplo. Então pense nisso e tente me dizer o que é melhor, manter a paz ou travar a guerra? Entre aspas, com certas pessoas. Aqui não é entre indivíduos, tá? É numa sociedade. O contexto aqui é político. Alcibiades é um político. Então o que é melhor? E, por sinal, discípulo de Péricles. Então, pensa em alguém a ver com política. Então, o que você acha melhor? Alguém que busca manter a paz ou travar a guerra? Só que todo mundo diz que todo governador, político, presidente, ele vai dizer que a guerra ela é necessária. Sempre tem uma razão. Então, a Alemanha da Segunda Guerra, ela disse que tinha uma razão. Embora essa razão lá é imoral, injusta, imunda. Só que a verdade é que todo mundo pode vir com qualquer razão e fica por isso mesmo. Então, por que a Primeira Guerra Mundial começou? Por uma tensão política que aconteceu com o cara lá da. Acho que era príncipe ou rei acho que é príncipe da Áustria, né? Eu nem lembro exatamente de cor. Me corrijam aí nos comentários, que eu tô tentando lembrar aqui de cor. Que foi morto por um dissidente terrorista que fazia parte de um certo grupo. E tem várias teorias com relação a quem teve mandantes e tal, grupos específicos que fizeram isso acontecer. Mas o grande ponto é que aquilo foi o estopim para a Primeira Guerra. E vários países entraram. A questão é: a causa da Primeira Guerra foi justa? É verdade que todo mundo trava a guerra quando um não consegue aguentar o outro, né? Então, alguém inimigo mata uma pessoa da família real, é óbvio que vai ter treta. É óbvio que os caras não vão deixar barato, né? Mas quando que uma guerra é justificada, né? Cícero, por exemplo, citando ele, tem um livro dele de República, por exemplo, e outros, ele sempre vai falar que, no geral, por exemplo, Roma, alguém que era fanboy do Império Romano, por sinal, hein? Super fanboy. Ele vai dizer que um país só pode se defender, só pode guerrear pra se defender, nunca pra expansão por fins lucrativos, né? Como todos os impérios faziam. Então ele disse que seria imoral fazer isso. O que é estranho, né? Alguém era fanboy de Roma dizer isso era bem diferente, né? Porque ele com certeza não era fanboy do Augusto César, né? Tanto que criticava ele várias vezes. Com frequência, né? Nas obras dele. Não é justo travar guerras? Sócrates diz, é sério? Contra quem você aconselhará os atenienses a declarar guerra? Aqueles que nos tratam injustamente? Ou aqueles que nos tratam com justiça? Então, com quem que se pode declarar guerra? Vamos supor que alguém não fez nada pra você, mas quer expandir militarmente o seu reino. A sua expansão geopolítica, ela é justa? Tem aquele velho argumento do Souzin, ou Avatar Lenda de Aang, um desenho da minha infância muito importante, porque eu fui uma das pessoas que viu lançar o episódio final do Avatar. Que foi dia 8/8/2008. Eu lembro que todo mundo, lá onde eu morava, subiu que nem louco. Começou 8 horas a parte que ia ter os novos episódios, que seria o final, né? Os 4 acho que era 4 episódios ou 2. Que ia ser o final. E foi perfeito, cara. Todo mundo saindo da quadra pra ir ver o episódio. O Sozin, ele começou nessa história fictícia do Avatar Lenda de Aang, a guerra da Nação do Fogo contra o resto, né? Por razões geopolíticas. Expansão geopolítica. Por quê? Porque ele queria dominar tudo. E ele tinha os meios. Então ele tinha os meios. Ele tinha a intenção, através desses meios, de não compartilhar a tecnologia e o avanço da Nação do Fogo com o resto do mundo. De fato, eles eram os mais fortes. Senão eles não conseguiriam, contra geral, conseguir lidar com todo mundo, né? Embora o Reino da Terra é mais difícil.
Mas o grande ponto é que eles tinham os meios e a intenção deles era realmente lucrar com isso, né? É óbvio. Fazer colônias em que você domina esses povos, né? É a mesma coisa, cara. Se você disser que expansão geopolítica é justo, então você é a mesma argumentação do Senhor do Fogo, cara. Só que é justo defender, obviamente. Defender é óbvio que é justo, né? Mas atacar não necessariamente. Então essa é uma pergunta difícil. Eu sabia dizer, né? Mesmo que alguém achasse necessário declarar guerra, há pessoas que nos tratariam com justiça e ele não admitiria, né? Então, tem pessoas. A maioria dos reinos também atacou reinos que não fizeram nada pra eles. Então, essa questão, se é justo. Pessoalmente, eu acho que é injusto. Só que depende. Porque todos os reinos eles foram formados por domínio através de guerra. Então, por exemplo, o reino de Israel ele foi conquistado através da guerra. E biblicamente foi Deus que deu aquela terra para Israel. Povos que adoravam todos os deuses, faziam diversas coisas que eram extremamente morais, do ponto de vista da religião pagã deles. E a guerra que eles fizeram foi para realmente ter a terra que era deles por direito, seja porque Deus deu a eles, e que o próprio Abraão esteve lá antes. Não vou dizer antes, mas que já tinha os cananeus ali, mas que esteve naquele lugar antes de séculos até essa conquista acontecer. De fato, né? E uma grande questão da visão de, não expansão, mas de domínio geopolítico de um país, sempre através de guerra. Sempre. Todas as nações que existem, alguma guerra aconteceu para ela ter as marcações que ela tem hoje. Isso não tem discussão. Isso não é discutível. Isso é um fato. Que eu vou já falar sobre. Mas eu sei que você já viu esse tipo de disputa sobre questões de justiça e injustiça. Ou mesmo que você não tenha visto, pelo menos você já ouviu falar sobre muitas pessoas. Principalmente Romero, já que você ouviu a Ilíada e a Odisseia, não é? Até porque a Odisseia e a Ilíada tem muito a ver com questões de história e guerra, biografia. Eu quero usar exemplos aqui do Visual Unit, tem umas imagens boas com relação a isso, de alguns impérios e fazer meu ponto com relação à expansão geopolítica, né? Tem aqui o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Todos já conhecidos aí por Strabo e todos já tinham um mapeamento bom nisso daí. Biblicamente, talvez também historicamente, você tem essa questão. Talvez não, historicamente também. Você tem o berço do ser humano sendo no crescente fértil, perto do Golfo Persa. Até biblicamente o Éden é perto do Golfo Persa. Entre os rios Tigres, Níger e Eufrates, né? Que estão aqui. E você tem, por exemplo, aqui a região de Israel e outras regiões aqui. Então, esse aqui foi o Império Babilônico, né? Tem também a Babilônia lutando contra a Síria, Sargon, enfim, mas aqui é um estágio específico do Império Babilônico, né? Tem vários estágios, mas esse aqui é um deles no seu ápice. Aqui, por exemplo, de 597 até 586, tá falando sobre os exilados gregos de Judá, né? E o reino de Israel estava dividido em norte e sul, Israel e Judá, e aí eles pecaram contra Deus, e aí Deus permitiu que a Babilônia tomasse Israel, né? E Judá. Os dois, o reino do norte e sul, levasse para suas cidades, né? Mas tem aqui, por exemplo, Ur, a própria Babilônia, Nínive, que aparece no livro de Jonas, enfim. Esse foi o Império Babilônico. Você vê que até o Egito eles dominaram, né? Memphis, Táfnis, né? Aqui o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele derrotou o Império Babilônico. Foi uma união entre os Medos e os Persas. Por isso, Medo-Persas. Você vê que eles têm uma região um pouco mais do Egito. Você vê também que essa parte onde era chamada de Lídia, eles já tinham um pouco mais ali, pegando pra tanto da Lídia, Trácia. Eles pegaram aqui praticamente toda a parte do sul do Mar Negro. Aqui em cima é a Escítia, né?
dos escitas, que tem várias questões importantes posteriores dos povos germânicos, vindos dessas regiões que a gente vai ver. E você vê aqui, aqui perto quase da Índia, né? Na área da Pérsia. E a média Pérsia eles já tinham, né? Obviamente. Essa região eles já tinham. Agora eles só tinham que conquistar o resto ali, né? Então não tava tão difícil assim pra eles, não. Até essa região chamada Susa é bem importante do ponto de vista histórico no livro de Esther, por exemplo. Mas eu quero citar uma passagem em relação ao Império Babilônico. O livro de Daniel ele fala sobre 4 impérios e prevê a ascensão e queda de impérios antes disso acontecer, historicamente, né? Que é algo extremamente importante, né? E que obviamente historiadores que não creem na palavra de Deus vão dizer que Daniel foi escrito posteriormente à data original. Só que a verdade é que Daniel realmente foi escrito numa data onde Daniel foi contemporâneo de Nabucodonosor. Ele testemunhou a queda do Império do Medo-Persa, mas nunca queria. Ele não estava vivo quando a Grécia e quando a Roma se tornaram impérios, né? Então, foi uma previsão divina, de fato, registrada por Daniel, né? Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e prata, de cobre, de ferro, de madeira de pedra. Esse daqui foi o Beltesazar, né? Era o filho do Nabucodonosor. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, escreviam de fronte dos castiçal. E no fim, todo mundo se turbou, obviamente. E aí alguém tinha que dizer o que aquela passagem dizia, né? Daniel vai lá, explica, pela graça de Deus, né? O significado, né? Mené, Mené, Tekel, Fazim, né? Que tem que interpreta esses termos porque eles eram daquela forma. E no fim, o reino de Belsazar foi destruído, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos babilônicos, né? Dos caldeus. E Dário Medo ocupou esse lugar na idade de 62 anos. Então, outro texto também, o Daniel vai citar essa questão dos 4 reinos que iriam surgir sobre a terra. O primeiro, que é a Babilônia, né? O primeiro era como leão, tinha as asas de águia. Eu olhei até que elas foram arrancadas asas e foram levantadas à terra e o posto em pé como homem, né? E foi lhe dado o coração de homem. Isso aqui é importante porque esses termos, asas e leão, lembra muito o grifo, que era comum na arquitetura dos babilônicos, né? Até anterior. Sumérios também, de certa forma, né? Muitos reinos usavam grifos, né? Em diversos formatos. Essa é a verdade. Mas o grifo babilônico era bem assim. Característicos, né? Cabeça de leão, asas, enfim. Muito interessante essa passagem, né? Continuei olhando e eis que aqui um segundo animal, semelhante a um urso. O se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta e devora muita carne. Esses são os medo-persas. Conseguiram um reino maior também que os babilônicos. Os babilônicos dá pra ver que era menor. E aí tem os gregos, né? Depois disso, eu continuei olhando e eis aqui um outro semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, né? E foi dado domínio no reino de Felipe II da Macedônia e Alexandre o Grande. Os gregos. Esse reino depois foi dividido em 4, tá? Depois da queda de Alexandre, ele morreu, na verdade. Foi uma queda de fato, né? Ele morreu. E aí depois, posteriormente, foi dividido. Depois o Império Romano. Então, depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dente grande de ferro. Ele os devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobesava, né? Era diferente de todos os animais, e tinha 10 pontos. Esse daqui é diferente do ponto de vista teológico. Eu não vou citar aqui porque não é o nosso tema, né? Mas, do ponto de vista teológico, tem várias implicações que esse 4º animal, né? Que representa Roma na prática, né? É uma figura de linguagem, uma figura textual para representar Roma. Ele continua ainda.
Eu não vou explicar porquê, mas ele continua ainda. Teve com o Anticristo e tal também, mas não, do ponto de vista conceptual. Até porque o reino do Anticristo, né, vai ser chamado de Babilônia, né? Mas do ponto de vista conceptual, não geográfico. De onde é hoje, o que era a antiga Babilônia, né? É só do ponto de vista conceptual. Uma figura, né? Um tipo, né? De tipologia. O Império Grego, né? De Alexandre, ele se estendeu quase até a Índia, né? Tem aí textos, por exemplo, anglo-saxônicos com relação à viagem de Alexandre para a Índia, né? Mas é um texto fictício que eu li um tempo atrás. Ele indo nos palácios da Índia, enfim, coisa do tipo. Mas a questão é que ele chegou até essa região aqui, bem posteriormente à Pérsia, né? Em regiões que não eram tão fáceis de você chegar, cara. Porque uma coisa é você ser um medo persa e você já ter uma questão de você ter um conhecimento, recursos aqui perto, né? Outra coisa é você ter o Império Grego, que tá aqui. Tipo, pra ele vir aqui pra Lídia, Síria, Egito, é fácil, cara. Agora, você ir pra cá é outra história, entende? Então, o Império Grego ele se estendeu muito com Alexandre o Grande, né? Tem várias questões históricas. É muito importante entender que essa demarcação tem tantos pormenores históricos de desenvolvimento que é uma vida inteira estudando isso pra você entender. Então, isso aqui não foi, tipo, chegou os caras lá, tipo, Clash of Clans, pegou o território. Não é assim que funciona. É um processo que envolve questões políticas, questões geográficas, questões que demoram tempo pra explicar, né? Questões militares. E posteriormente, a República Romana, que anteriormente era uma monarquia, né? Tinha os seus reizinhos. Se não me engano, foram 7. Depois virar república, né? Teve alguns reis, depois teve a república. A Roma, que era inicialmente apenas um conjunto de vilas, né? Foi numa cidade e foi crescendo, crescendo até virar o que virou, né? Então você tem até a parte aqui do sul que é chamada de não Britânia, né? Mas de UK hoje em dia, chamada de UK. No norte você tem a Escócia, né? Aqui pra cima você tem a Escócia, que por muito tempo foi um reino que tinha aspectos tribais simples, né? Então, a Escócia, ela tinha diversas tribos diferentes e era bem, não tinha uma equalização política tão forte, né? Então, sobre a Escócia tem até um texto do Howard, né? Que é associado ao Brandon McMorne, né? Então, o Pipoca Nankin publicou o livro, que é fictício, mas tem a ver com os Pictos, né? Que eram alguns povos nórdicos, povos escoceses, né? Que viviam nessa região do norte ali, de UK, né? UK. E aí você tem a região da Irlanda, País de Gales também ali, enfim. Mas a Britânia, que é o sul dessa região, foi conquistada pelos romanos. O resto não, porque era inútil, né? Razões econômicas, até de custo-benefício. Do porquê Roma não conquistou tudo aqui. Mesmo porque não precisava. Teve até umas treta ali, teve batalha ali, que o Roma teve que ajudar os povos estabelecidos ali sob domínio romano. Para lidar com ameaças vindas de outros povos, né? Enfim, história de Bede. História eclesiástica de Bede fala um pouco sobre essa questão, né? Que é muito interessante. Você tem aqui o norte da África, que também foi conquistado por eles. Teve a Espanha, aqui. Ainda não tem a divisão com Portugal ali bonitinho. Aí você tem as regiões aqui da Armênia, enfim. Parte aqui do Cáucaso também. Região próxima ali, que é chamada de Cáucaso. Então você já tem o Mar de Azov aqui dominado totalmente. Então, o controle do Mar de Azov é deles. Que é importante do ponto de vista marítimo, né? Então você tem a dominação não do Mar Cáspio totalmente, mas tem o Mar Negro controlado, o Mar Mediterrâneo controlado totalmente. Todas as transações aqui estão controladas. Você tem o canal inglês controlado,
mas o Mar do Norte não tá controlado. Nem o Mar Báltico, né? Mesmo assim, é muito interessante o controle de Roma, né? E quanto mais se controla, mais difícil você manter isso, tá? Não é simplesmente ir lá e dominar. Controlar rebeliões, coisas do tipo, é mais difícil que parece. Teve a queda do Império Romano. Aí, outro ponto, por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque é meu ponto, que é o ponto de Alcibiades, se a expansão geopolítica é certo ou errado. Eu tô mostrando a história da expansão geopolítica. Mas simples, é claro. Porque você teria que ter um curso enorme pra falar sobre a história de tudo isso daqui. Aqui é a queda do Império Romano e quem dominou o Império Romano foram tribos germânicas que dominaram. Então você tem muitos grupos, né? Que dividiram o Império Romano. Eles conseguiram, principalmente muitos deles, controle. Eles cobravam menos impostos, né? Então, se alguém domina tal região e cobra menos impostos, você consegue ter uma dominância melhor, né? Então, é uma coisa que aconteceu também, mas você vê os visigodos nessa parte 15, você vê os vândalos, que são bem conhecidos, são os que são citados nas nossas aulas de história da escola, né? Mas infelizmente de uma forma bem ruim, na minha opinião. Na minha época de escola não foi dada tanta importância pra isso. Embora isso aqui seja extremamente importante pra história da Europa, cara. A queda do Império Romano é muito importante. Deveria ser um tema que é explicado de forma detalhada e divertida, porque é divertido, cara. Você falar sobre, por exemplo, como possivelmente citas conquistaram é, parte aqui da Inglaterra, né? Você tem os primeiros povos que chegaram na Inglaterra, tem questões mitológicas associadas a isso, né? Que obviamente não são verdade, mas são ficção, né? Como a história do Rei Arthur, coisa do tipo, do Brutus indo até a região aqui anglo-saxônica, enfim. Tem tanta história quanto também histórias fictícias que a gente vê na TV, né? Aquele filme da Disney, por exemplo, Cadê a Lei do Rei Arthur. E você tem origens em questões que tem a ver com a história é, dessas tribos germânicas e o controle delas, né? Os nórdicos, né? Vinland. Você tem a questão da ação deles com ataques aqui na Inglaterra. Então, tudo isso aqui é importante, né, pra gente entender, né? Tem história da mitologia nórdica totalmente centrada aqui, nessa região. Histórias anglo-saxônicas aqui, por exemplo, na região 3, que são os Danes ou dinamarqueses, né? Histórias como Beowulf, nesse contexto. Então tem um contexto anglo-saxônico que tem a ver com Inglaterra e também povos nórdicos aqui. É, tipo, tem muitas razões, porque esse tema é muito interessante, na minha opinião, divertido de se estudar, né? Eu lanço principalmente importância para os povos da região no mar, próxima ao Mar Negro, que em poemas anglo-saxônicos tem uma grande importância. Tem poemas como, por exemplo, Widsith, vamos ver se eu lembro de cor. Widsith, The Wanderer, que falam sobre povos, né, que estão sendo citados aqui, só que eu conto os nomes, né? E muitos nomes, né? É impossível lembrar de todos. A Batalha de Maldon, né? Que eu já falei em outro curso. Economias Sintéticas. Foi até analisada por Tolkien anteriormente. Então tem Widsith, Wanderer, Batalha de Maldon. Tem muitos poemas anglo-saxônicos que falam exatamente sobre muitos desses povos aqui com nomes diferentes, né? Não necessariamente era francos, frisios. Tem vários nomes, né? Nomes como Gotland. Enfim, muitos nomes. E que são muito importantes para você estudar a história, a literatura anglo-saxônica, por exemplo. Com esses nomes aqui você vê com frequência, mas não necessariamente esses nomes específicos. Até para quem gosta do Senhor dos Anéis, nos poemas anglo-saxônicos, além desses daqui, você tem muito essa questão dos anéis sendo um símbolo de poder na literatura anglo-saxônica e por isso no contexto germânico, né? Em que você tem uma questão. Isso era importante para eles historicamente.
até para povos nórdicos também. E tem uma razão de que o Senhor dos Anéis foi baseado também nisso. Que a mitologia nórdica foi muito, assim, questão de inspiração só, né? Não que ele baseou totalmente, só inspiração. Essa parte de anéis é muito comum em poemas anglo-saxônicos. Eu falo isso porque eu tive que ler um livro inteiro sobre poemas anglo-saxônicos, né, de mais de 1000 páginas, então tenho que usar isso pra alguma coisa. Tem o Império Bizantino, aqui a extensão com Justiniano, dá pra ver que era bem ampla, que é basicamente a expansão, a parte do que a gente conhecia como Império Romano, mas em 1020 você já vê que tá menor. Tem Grécia ali, Ásia Menor, veio o Mar Egeu aqui, parte do que é chamado Turquia e Grécia. Mas no fim você vê ele caindo aí pra uma região minoritária ali perto da. Onde a gente chama de Turquia, né? E uma parte aqui no fundo aqui, na Grécia. Mas foi um império também muito importante historicamente. O Império Mongol. E aí a questão, né? O Império Mongol, por exemplo. Você acha que foi justo a expansão geopolítica deles? Aqui, por exemplo, nas partes da Rússia, né? Os caras que cobravam tributo dos russos, cara. Venceram o inverno russo. Por um tempo. Então, você tem aqui controle sobre o Mar Negro, o Mar Cáspio. Um controle parcial do Estreito de Hormuz ali, também. Então, você tem uma expansão muito grande. Toda a China aqui, praticamente. Você tem uma expansão muito grande do Império Mongol, né? O Mar Amarelo também ali. Cara, no Japão também, você já jogou Ghost of Tsushima, né? Enfim, ilhas ali do Japão. Então, o grande ponto é se essa expansão, por exemplo, ela é moralmente justa. Eles pilharem, eliminarem civilizações que não fizeram nada contra eles, por fim de cobrar impostos, né? Isso é justo? Esse é o grande ponto, na minha opinião, de Alcibiades. É por isso que eu tô mostrando todos esses mapas, né? Essa expansão, ela é justa? Alguém pode dizer, é por sobrevivência. Ah, mas se for assim, então você pode fazer qualquer coisa por sobrevivência. Pense consigo mesmo, essa expansão geopolítica, ela é justa? Algo simples. Não vamos ser hipócritas, porque todos os países nasceram assim, né? Por expansão geopolítica também. Império Britânico, você vê aqui Canadá, eu vou pegar um vermelho. Você vê parte da Índia ali, Índia, né? Austrália, Sul da África, enfim, a Guiné aqui, algumas ilhas, as Bahamas, o Caribe ali no caso. Você acha que essa expansão do Império Britânico é justa? Uma ilhinha ali pequenininha, parte de uma ilha, né? Conquistar tudo isso daí é bastante coisa, cara. Hoje em dia até a Austrália continua sendo parte da Inglaterra, de certa forma, né? Nova Zelândia também. O Império Russo tem essa formação, tem povos ali escandinavos se unindo. Tem questões do contexto da Crimeia e da dominância de regiões como a Ucrânia anteriormente, que não necessariamente talvez foram aceitas talvez pelos povos dominados em si. Então, dessa expansão russa ao longo da sua história, tem coisas que a gente pode tentar averiguar historicamente se foram justas ou não. Mas é óbvio que alguns contextos sim, alguns contextos não. O Império Espanhol. Então, por exemplo, foi justo o Império Espanhol conquistar essas regiões? Obviamente tiveram um impacto político muito forte nessas regiões. E dura até hoje. Impacto cultural, comida, a língua. Você tem, por exemplo, aqui nas Filipinas, né? Cidades que foram não só economicamente, mas foram portos importantes para transações marítimas e o Império Espanhol realizava, né? Então você tem uma Espanha aqui, você tem um polo agora da Espanha para ter mercadorias e ter um hub de transações no Pacífico. Agora
Foi justa essa anexação? Foi boa para o país posteriormente? Também a gente pode inferir, né? Então, são coisas que a gente pode tentar dizer se sim ou se não, né? O Império Português, né? Foi justo de conquistar regiões do Brasil. Eu creio que sim. Sabe por quê? Se você pegar a visão de Locke de propriedade, que ser por propriedade numa terra de ninguém é o que você mistura o seu trabalho com a terra. Então, vamos supor que você chega numa terra de ninguém, ninguém mora lá. Você constrói sua casa, piscina, fazendas. Aquela região que você construiu é sua. Mas não todo o país. Seria uma idiotice você dizer isso. Vamos supor que só uma família chegasse no Brasil antes de todo mundo. O que seria deles, seria a área que eles trabalharam nela. Isso seria o território deles do ponto de vista de natural law. Agora eles teriam que defender a área contra bandidos, enfim. O grande ponto é que as regiões onde não tem ninguém morando, ninguém dominando, é de ninguém, cara. Num país onde não houve ainda uma questão de unificação geopolítica. Não tem as delimitações de terras ainda e tal. Então, creio que esse é um ponto da colonização, é que se você tem, por exemplo, sociedades tribais que moram em regiões específicas e não em outras, vamos supor que 30% do país é populado, os outros 30% é de ninguém, cara. Você não pode simplesmente dizer, eu moro em 200 quilômetros quadrados. Não, perdão. Agora eu exagerei. Eu moro em 200 metros quadrados, 500 metros quadrados. Todo o país é meu. Tem lógica, né? Agora vamos voltar pro livro, né? Então, com o que eu já mostrei, meu ponto é tentar dizer. Lembrando a citação de Cícero, né? Que ele dizia que, na visão dele, né? Que um país, no geral, só deveria se defender, não atacar. Sem razão. Se ele fosse atacar, que tivesse uma razão óbvia e não só por expansão geopolítica. Na minha opinião, pessoal, eu creio que uma expansão geopolítica, estilo Império Romano, por exemplo, ela é injusta. Tá pilhando corpos simplesmente porque você quer mais tributos. Não tem razão. Você pode dizer que é uma razão, tipo, uma empresa que ela quer se estabelecer mais pra não cair. Porque a questão é, ainda assim é justo? Não é uma coisa que você pode argumentar. É por isso que você está entrando na política antes mesmo de ter educação. Você não está sozinho nessa triste situação. Você tem companhia da maioria dos políticos, política da nossa cidade. Apenas algumas exceções, entre eles seu guardião, Pericles, ou Pericleus. Né? Eu tinha um professor de português chamado Pericles. Né? Então, ele tinha um cara extremamente importante para a política como tutor, né? Ele vai dizer, sim, Sócrates. E as pessoas dizem que ele não adquiriu sua experiência sozinho. Ele manteve companhia com muitos especialistas como Pitóclides ou Pitocleide e Anaxágora. Lembrando que essa letra Xi tem som de Xi. Normalmente é assim. Por isso é Anaxágora. Tá. Eu tô falando de Péricles, teve pessoas que o ensinaram, né? Mesmo agora, apesar da idade, ele consulta Daimon com seu propósito. Vai falar dizendo, né? Mas você consegue citar algum outro ateniense estrangeiro, escravo ou livre, que se tornou mais especialista por andar em companhia de Péricles? Afinal, posso citar Pitodoro, filho de Isóloco, Calias, que se tornaram sábios por meio da associação com o Zeno, né? Outro cara importante. Em lógica, né? Eles também pagaram 100 minas, ou 1000. Nossa, eu desenhei com a cara isso aqui. 1000. New, que é essa letra aqui. Alpha. E sigma. Minas. Também é um termo bíblico, por sinal. Se foi usado dessa forma, tá? Ou num formato parecido. Em que significa normalmente 100 dracmas, não necessariamente. Depende da época, geografia, taxa de câmbio.
Mas no geral, sem dracmas. Lembra que dracma tem a ver com. No geral, não necessariamente o dinheiro ganho por um dia de trabalho. Eu digo não necessariamente porque depende. Tinha trabalhos que é. Serviços que você ganhava em obols, que é menos de uma dracma. Ou mais de uma dracma. Diariamente. Então. Isso é óbvio, né? Mas é no geral. E as minas, né? Era um sexto de talento, né? Também é um termo bíblico. Eram termos associados à moeda na época. Um talento é mais que 100 dracmas, é mais que uma mina. Então, o talento normalmente era um cesto de minas. Um saco de dinheiro. Cada um. E assim cada um se tornaram especialistas, né? Então pagaram dinheiro pra caramba, né? Se a gente pegar de. São dinheiro de 3 meses, mais de 3 meses de trabalho. Pra aprender com zero. Né? E além dessa questão de ensino, ensinar política tem essa questão de, entre aspas, descendente mitológica de reis. Isso daqui é muito similar à mitologia nórdica, em que na Heimskringla, em... Eu acho que eu escrevi errado, mas... É falado sobre essa questão de... Ele em prosa também. Que a origem dos deuses pagãos fictícios, né, que não existem, obviamente, mas escreveram sobre, vem de reis, primariamente. Tem essa teoria que é proposta pelo autor da Edda em prosa, por exemplo. E aqui a gente vê a mesma coisa que a mitologia grega. Então, o meu também, Nobre Alcibiades, remonta a Dédalo, e o de Dédalo, Daedalus, né? Remonta a Hefesto, né? A Hefeston, filho de Zeus, começando com esses reis Basílides, que Basílides é reis, em plural. Porém, remontando cada um deles é um rei. Então você tem essa questão de que eles tinham essa noção de que, por exemplo, famílias gregas, que tinham muitas famílias que eram consideradas, por exemplo, até nas oligarquias que tinham, que eram, por exemplo, sei lá, as principais tribos, as 40 tribos mais importantes da país. Era tipo assim, tinha as principais tribos, principais famílias, e algumas poderiam argumentar que eram descendências divinas, né? Eles acreditavam nessas coisas, mitologia grega de verdade, como se fosse a religião deles mesmo. E, por exemplo, aqui tá falando que reis de Argos e Esparta, né? Laquedaemônios. E rei de Pérsia na eternidade, e às vezes da Ásia também. Ásia Menor, no caso. Não é China não, tá? Hoje quando a gente fala Ásia, a gente pensa em China, mas é Ásia Menor. Com certeza. Então, lembrando que Ásia Menor tem a ver com regiões da Turquia ali. Éfaso, coisa assim. Então, eles têm essa questão de linhagem, e tem explicações políticas também. Eles têm uma linhagem superior, né? Ele vai falar sobre Esparta, né? Há mais ouro e prata em Esparta, em mãos privadas, do que no reino da Grécia inteira. Aí você pode dizer porque eles ganharam a guerra da Peloponesa. O ouro, Cruzion, e a prata, Arginion, vem chegando a muitas gerações vindo de todas as cidades gregas e muitas também das cidades estrangeiras e nunca desaparecem. Então ele tá falando aqui que a Esparta era considerada rica, pelo menos na época, né? É como a raposa diz ao leão na fábula de Êxopo, né? Que é um cara muito importante. Tem muitas fábulas dele muito interessantes. Aquela da lebre, enfim. Tem muitas bem interessantes. Do ratinho e do leão. Você pode ver claramente os rastros do dinheiro indo para Esparta. Então, o fluxo de dinheiro entrava pra caramba no país. Mas os rastros que saem não estão em lugar nenhum. Parecia que eles eram bons em guardar grana, hein? Em poupança, não parece? Só que diz, bem, como você chama o conhecimento? Ele permite governar aqueles que participam da cidadania, né? Então aqui falou sobre Esparta, sobre a riqueza deles. E aqui tá falando sobre o conceito de virtude política, né? Então a Alcibiades responde: eu o chamo de conhecimento do bom conselho. Como que você decide o que é bom pra uma cidade? Tá voltando ao tema, né? Bem, como você chama o conhecimento que lhe permite. Ah, não, perdão. De novo, a mesma coisa. Vamos focar aqui então.
que é necessário pra governar? O que é necessário pra você ser um bom governante, né? Alguém pode conhecer o que é bom? Um bom conselho? Tem até passagens de provérbios que falam como a gente tem que ter... Na multidão dos conselhos a sabedoria, né? Eu sempre lembro do Roboão, né? Foi um rei de Israel que praticamente as ações dele dividiram o reino em norte e sul. Ele decidiu cobrar mais impostos que Salomão, ao invés de baixar os impostos, como os principais do conselho, os mais velhos ali da época, na cidade, mais experientes politicamente, aconselharam ele. Cobra menos impostos, porque o povo falou que se você cobrar menos, eles vão te servir. Ele cobrou mais do que Salomão. E o reino dele foi dividido. Ele perdeu o seu poder. Como antes, né? Como era antes. E só ficou com 2 tribos ao invés de 12, né? Então você tem. Por que o Roboão fez é imoral? O povo só pediu que ele cobrasse menos impostos, porque isso permitiria ele prosperar mais. E a prosperidade do povo e a prosperidade do rei. O rei ia ser reconhecido. E eu posso dizer que no fim, ele se beneficiaria disso, né? As funções de produção no país também iam aumentar. Cobrar menos permite que os mercadores e os produtores tenham consigam respirar melhor, né? As suas funções de produção. Então ele fez o que era mal pro povo e pra si mesmo, na prática, né? Então, esse exemplo de Roboão, na minha opinião, é um dos melhores. Tá em primeira e segunda Crônicas e primeira e segunda Reis. Que é um exemplo que demonstra como não governar. Você ouve, ele ouviu um monte de nóia lá, que era amigo dele, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, né? Tem aqui também uma parte que é chamada de deleção conjectural. Isso aqui é muito importante em crítica textual, né? Tem uma parte que parece que um acadêmico neoplatonista adicionou. E se você estudar um pouco sobre neoplatonismo, tem a ver com, por exemplo, ou neoplatonismo no sentido autores que eram pagãos e que é, desenvolveram o pensamento de Platão, ou cristãos neoplatonistas, né? Que, como o próprio Diogênesis, que no caso usava Platão para falar um monte de besteiras sobre a palavra de Deus, né? Porque no caso dessa parte eu acho que é a principal, que tá falando sobre justiça, autocontrole, você na sociedade irá agir de uma forma que agrada a Deus. E eu creio que eles provavelmente consideraram isso daqui como uma emenda, uma possível coisa que não faz sentido de Sócrates dizer, por questões que obviamente um cristão diria isso, com certeza, cara. Que a gente deve agradar a Deus na nossa forma de agir, principalmente com relação a governar a cidade. Eu creio que não necessariamente, porque lembra de uma coisa, quando eu falar conjectural, nesse contexto de crítica textual, é uma forma de você falar, na verdade, algo de uma forma pensada, mas é um achismo. É tipo, tem também é chamada também de emenda conjectural. Conjectural emendation em crítica textual, né? Em que você, com base no seu conhecimento, você faz uma afirmação. Eu acho que isso daqui não é de Platão, por exemplo. Porém, tem um grande problema que isso daqui é muito subjetivo, às vezes. Eu não tô falando que essa eleição conjectural é subjetiva, mas você sempre toma cuidado com esse tipo de afirmação, porque não necessariamente. Na verdade, às vezes o que o autor diz que é totalmente contraditório, a leitura mais difícil pode ser a correta, mas enfim, que tem a ver com crítica textual em si. Bom, resumo da ópera, né? O que é necessário para governar, né? É o resumo do que eu acho que é pertinente, né? Conhecer o que é bom, então você tem que saber o que é justo e correto, saber o que é bom para a população, né? Saber administrar pessoas, essa é a definição de política, né? Saber de business, saber de economia, saber de geografia, saber sobre geopolítica, conhecer a si mesmo, né? Temperança. Esses dois são a mesma coisa, como a gente vai ver em Carmides.
E ter instrução, tem que ter conhecimento no tema, né? E conselho, né? Você tem que ter pessoas que manjam mais que você em outros temas, caso você seja presidente, né? Ou um governante. Pra que, então, vou supor que você não seja tão bom em economia. Você pega alguém que é bom nisso. Mas que tem uma linha de raciocínio e ética, moral, correta, né? Não adianta você pegar um economista que não tem moral e ética e não seja virtuoso, né? Vai ser a mesma coisa que nada. Então você precisa em várias áreas que você não manja, né? Exaustivamente. Eu digo bem, né? Você me ajuda, né? Então, ninguém governa sozinho. Esse é um dos pontos relevantes, né? Bom, eu coloquei o título de Se Tudo Vale na Guerra, né? Eu creio que é um tema aqui. É o Alcibiades, né? Se a guerra ou as decisões que o político fazem, elas são moralmente justas. E depende, cara. Eu creio que a gente pode sim afirmar que certas ações podem serem justas. E a gente tem que dizer isso e tem que ter o direito de dizer isso, senão você não tem liberdade de expressão, né? Você tem que ter o direito de falar que uma ação de um político é injusta porque é um ser humano que nem você, então ele pode cometer erros e ele pode estar fazendo algo que é injusto. Então, partindo desse pressuposto, é óbvio que nem tudo vale na guerra, nem tudo vale na política. Mas esse é um ponto importante, Alcibiades, né? Em questão de o que é a expansão geopolítica, né? É algo inerentemente injusto? Ou isso seria uma hipocrisia, sendo o fato que todas as nações foram unificadas e isso ocasionou menos guerras entre populações do ponto de vista civil? Tem até um tema que eu quero estudar, que eu não manjo nada ainda, que é as guerras civis romanas, né? Eu tenho interesse em ler alguns livros sobre o tema. Então, por que teve guerras civis em Roma? Qual foi a natureza dessas guerras? Quais essas razões políticas? Isso pra mim é muito interessante. A questão é, por quê, né? Por que as guerras acontecem? Por que tal político fez ou essa outra coisa, né? É uma questão que tem a ver com virtude ética. Tudo em política tem a ver com virtude. Se você analisar, tudo tem a ver com virtude. Então, tudo vale na política? Não, mas significa um bom governador, um bom prefeito. É as ações que ele fez em prol do país, né? No caso, o prefeito vai ser da prefeitura, da sociedade. Enfim, no geral era isso. Eu foco que você pense também nisso. Que de fato isso altera na sua vida. Até a próxima aula.